Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar novamente com a repórter Amanda Nascimento. Amanda, quais as informações que você nos traz agora no Jornal da Rede Alesp, aí direto do plenário Juscelino Kubitschek? O que temos aí, Amanda? Olá, Guga, de volta no Jornal da Rede Alesp para trazer mais algumas informações sobre o trabalho do Parlamento Paulista nesse primeiro semestre de 2021. Bom, além da eleição da nova mesa diretora, chegaram aqui ao Parlamento Paulista também novos deputados. Entre eles, o deputado Afonso Lobato, do PV, que assumiu a suplência do deputado Fernando Cury no dia 1º de abril. Também recebemos o deputado Edson Giriboni, que agora ocupa a cadeira que antes pertencia ao deputado Ed Thomas, que foi eleito prefeito de Presidente Prudente. Também chegou ao Parlamento Paulista o deputado Murilo Félix, do Podemos, que tomou posse em janeiro, após o deputado Aprígio ser então eleito prefeito de Taboão da Serra. Temos também novos parlamentares, deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, que é ex-vereadora aqui da capital e que assumiu a cadeira do Cauê Macris, que foi presidente do Parlamento Paulista e que agora é secretário de Estado da Casa Civil. E por fim, também chegou o deputado professor Walter Vicione, do MDB, que assumiu o lugar do então deputado Itamar Borges, que hoje está na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. E falando, Guga, também um pouquinho sobre a economia aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, até o mês de junho, a Assembleia economizou 20 milhões de reais por meio da revisão de contratos de prestação de serviço, da não utilização das verbas de gabinete e também da redução de gastos como água e energia elétrica. Com essa economia, foi então possível destinar 150 mil cestas básicas para as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade aqui no estado de São Paulo. Essas cestas básicas foram então doadas ao Fundo Social de Solidariedade do Estado e vale ressaltar que essa foi a maior doação já recebida pela instituição. E por fim, eu também destaco uma outra marca importante aqui do Legislativo Paulista, que é a destinação então de emendas parlamentares para a área de saúde, Isso foi possível aí graças a uma mudança na Constituição que aconteceu no ano de 2018 e os parlamentares então destinaram aí cerca de 150 milhões de reais para 427 prefeituras investirem na área de saúde, que a gente sabe, Guga, se tornou uma área aí extremamente importante, especialmente neste momento de pandemia. Então, trazendo aqui para o nosso público um pouco do trabalho do Parlamento Paulista, já que a gente sabe, Guga, mesmo com a pandemia, os deputados estaduais não pararam de trabalhar, claro, seguindo todos os protocolos para garantir a segurança de todos e não aí promover a circulação do novo coronavírus e também utilizando a tecnologia como uma aliada. Guga, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Amanda, trazendo informações aí do Legislativo Paulista. E a vacinação contra a Covid aqui na cidade de São Paulo começa hoje para quem tem 41 anos ou mais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, fazem parte desse grupo de pessoas 132 mil pessoas. Na próxima quinta-feira será a vez das pessoas com 40 anos. Vale lembrar que na hora da vacina é preciso apresentar comprovante de residência da capital e um documento de identificação. No sábado, dia 10, a Prefeitura organizou uma repescagem para o público de 41 a 40 anos que não conseguiram se vacinar ainda. Mais uma vez, a falta de conscientização reuniu dezenas de pessoas em uma festa clandestina no bairro do Brás, centro de São Paulo, nesta madrugada. 180 participantes foram flagrados, a maioria sem máscara de proteção, por agentes do Comitê de Blitz, organizado pelo governo do estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo.
As pessoas estavam aglomeradas, muitas fazendo uso de bebidas alcoólicas e narguilé, sem qualquer distanciamento social. Vamos falar agora sobre, após 3 meses de queda na produção industrial, ela cresce 1,4% no mês de maio, apontou pesquisa recente. A produção industrial brasileira cresceu 1,4% em maio, em comparação com o mês de abril, interrompendo 3 meses consecutivos de queda, apontam dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado e economista Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Alessandro. Obrigado por aceitar o nosso convite aí mais uma vez. Tudo bem? Tudo em ordem, Guga. É um prazer sempre estar com vocês. Legal. É importante a gente repercutir os dados dessa pesquisa, esse crescimento que nós tivemos no mês de maio. Após 3 meses de queda na produção industrial, ela cresceu no mês de maio em 1,4%, de acordo aí com o IBGE, né? É um sinal que a economia vem se recuperando. Como é que você analisa isso, Azzoni? Todo cenário de crescimento sempre é um cenário positivo. Não podemos discordar desse avanço. Mas ainda não é um retorno que nós esperamos, porque a indústria ela já vem sofrendo essas perdas nos últimos 12 meses. Então, ela não é um cenário ainda que reflete a sua recuperação, mas é um sinal de alento. Nós tivemos alguns setores que puxaram a questão de alimentos, a questão de biocombustíveis, então teve algumas que demonstram que é um início de aquecimento, principalmente de recuperação dos estoques. Então, quer dizer, tinha muita... No mês passado, nós tivemos um aumento justamente do PIB do comércio, que conseguiu se reativar após os fechamentos. Então, agora começa também a ter a questão da reposição de estoques e aí a indústria também começa a ser mais pujante. Mas ainda não é um dos cenários mais positivos. Ainda para nós, é um sinal positivo de retomada, mas não é de recuperação do setor. Agora, Alessandro, a gente tem vários cenários, aí uma pandemia, né? Uma dificuldade muito grande, um ritmo médio de vacinação, não é acelerado, mas tem melhorado, e a reforma tributária que está no Congresso Nacional. O que é necessário aí para a retomada do crescimento econômico, com todas essas adversidades que a gente tem enfrentado? Eu acho que a vacina ela se tornou fundamental para dar uma segurança ao setor empresarial, porque qual é a ligação próxima da vacina com a atividade econômica? Quando você tem a vacinação e os números começam a refletir positivamente, ou seja, começa a reduzir o número de internações, o número de uso de UTIs, o número de mortes começa a cair, isso significa que você pode começar a flexibilizar mais os procedimentos de isolamento social. Essa flexibilização é a ampliação de horário, aumentando o número de pessoas que possam frequentar um determinado espaço. Com isso, faz com que a atividade volte a crescer. Vamos falar de bares e restaurantes. Bares e restaurantes são os mais impactados, porque além de ter um número menor de pessoas que possam usar, são 30%, é o que faz girar uma economia gira um pouco mais a economia. Shopping centers e lojas de rua, elas também têm a sua dinâmica. Então, só que para isso eles precisam ter a segurança de que vão ficar abertos. E tudo isso está engrenado, porque se o meu setor de produção não tiver ativo, junto com o do comércio, nós vamos ter uma falta de escassez de produtos, que aí nós teríamos a inflação. Por isso que esse crescimento da indústria se dá um mês subsequente à questão do avanço do comércio. Então, os estoques foram desfeitos e aí você conseguiu. Mas por que foram desfeitos? Conseguiram entrar no mercado? Porque você teve uma flexibilização justamente por causa do avanço da vacina. A questão da reforma tributária me preocupa muito, porque todas as propostas apresentadas, elas envolvem
competências de tributos que são estaduais e municipais. E essa questão já está garantida pela própria Constituição. Então, teria que fazer não só uma reforma, mas como mexer nas autonomias dos entes federativos, que eu acho muito complicada. Ainda mais que o Senado representa os estados. Só para que o nosso telespectador entenda, os deputados são os representantes do povo e os senadores são os representantes do estado. Então, por isso que há igualdade no Senado de números são 3 senadores por estado. Então, existe uma igualdade. Então, quando esse tema da reforma chegar dentro do Senado, provavelmente terá um impasse, terá uma atuação muito rígida de cada estado tentando segurar a sua autonomia tributária. Então, eu vejo uma questão nesse sentido. A proposta apresentada pelo governo, ela é mais proporcional, porque ela começa segmentada. Ela começa a mexer em tributos da União, questão de facilitação ou até uma questão de você reduzir, simplificar, na verdade, né? Simplificar o sistema tributário que nós temos hoje. A única preocupação é assim, qual vai ser a ótica? Vai ser uma ótica voltada para o meu orçamento pós-pandemia, que está deficitário, então eu preciso acertar as contas, ou é uma reforma tributária para aquecer a economia e ativar o setor produtivo, expandindo ainda mais? Então, essa dicotomia que vai existir entre os dois setores é o que me preocupa muito. Então, eu penso que a reforma ela tem que ser fria, independente se o Estado está deficitário ou não, por causa de uma crise pandêmica. A análise da carga tributária ela tem que ser levada em conta o setor produtivo. Nós já tivemos exemplos claros em governos passados, onde você teve substituição tributária, né? Então você deu isenções para determinados setores e houve aumento de arrecadação. Então ficou claro que para nós, economistas, que a redução de tributos, por sua vez, ampliam a arrecadação, porque você reduz o preço e vende mais. Então isso é passível. Então você reduzir a carga tributária para estimular o consumo e, de uma certa forma, você retoma em arrecadação. Agora, Alessandro, a indústria nos últimos 12 meses teve uma alta aí de 4,9%. Você acha que o auxílio emergencial ele teve influência nisso? Ele tem, mas dessa vez ele teve um impacto menor, porque o grupo que recebeu auxílio emergencial foi um grupo mais selecionado, não foi realmente aqueles que não tinham renda alguma, nenhum tipo de benefício. Então não foi como foi no ano passado. No ano passado nós tivemos um incremento muito maior, então tanto que nós conseguimos fechar o ano com menos 4,1 de PIB. Então o auxílio emergencial fez um trabalho muito forte. Só não foi maior porque nós tivemos medidas restritivas após o período eleitoral e que acabou influenciando justamente em dezembro, que era o pico do Natal. Então, aí você teve um resultado, poderíamos até terminado até dentro da casa dos 3 e aos seus décimos também, mas teve um retorno positivo. Dessa vez, o auxílio emergencial ele veio com uma fatia menor, mas quando esse auxílio emergencial chega para a população, ele reverte diretamente em consumo, vai diretamente para o varejo. Então, ele acaba aquecendo, sim, acaba dando um retorno, sim. Tanto que nós tivemos um dos setores que foi alavancado, foi justamente de alimentos, foi porque você teve essa questão do abastecimento e as pessoas que voltaram a consumir novamente. Sim, ele sempre traz o seu aquecimento. Mas lembrando que a população ainda, a classe média, de uma certa forma, ela está com uma poupança restringida, esperando a segurança da retomada, para que a retomada da atividade para poder fazer gastos do seu dinheiro poupado. Então, eles estão muito mais atentos nesse sentido. Nós temos uma poupança guardada muito grande, que ela pode ser revertida em consumo. A indústria ainda não recuperou, para nós ainda, se você olhar a questão das perdas que nós tivemos durante os últimos 12 meses, ainda não é o melhor. Ela estaria dando, se você colocasse na média móvel, nós estaríamos com 0,8, né, na média móvel. Mas é um sinal já de recuperação. Se nós olharmos o cenário ainda, nós temos que ter uma
nós temos que começar a pensar em qual vai ser o crescimento para 2022. Esse ano vai ser uma retomada, sim, em relação ao ano passado. Mas, se a gente colocar que nós tínhamos -4 e a gente termina o ano com um crescimento de mais 4,5%, então, na verdade, nós só recuperamos 0,4%, né? Então, quer dizer, nós tivemos -4, ganhamos mais 4, então, se você colocar um pelo outro, nós vamos ter ainda um acréscimo muito pequeno. Esse acréscimo pequeno, ainda ele acaba influenciando ainda de não geração de postos de trabalho. Então, nós vamos começar a pensar nas projeções de 2022. Ele tem que ser superior a 2,5% para que a economia comece a avançar e, nesse sentido, a gente começa a retomar os postos de trabalho. Agora, Alessandro, 14 milhões de desempregados é o saldo que a gente tem. Antes da pandemia já eram mais de 12 milhões. Temos os desalentados, que são pessoas que sequer hoje conseguem procurar um emprego. Como é que a gente consegue... Você acha que essa retomada econômica, ela volta a gerar empregos? Como é que a gente consegue sanar um problema tão sério que nós estamos enfrentando em relação ao desemprego? Guga, esse é um tema muito delicado, porque, como bem você colocou, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, nós temos mais de 35 milhões de pessoas com sublocados, né? Então, quer dizer, estão com subempregos, né? Então, com a jornada inferior a 40 horas semanais, e aí a gente tem mais de 5 milhões e 700 mil pessoas desalentadas. O desalentado é justamente aquele que desistiu de procurar emprego, né? Já desistiu de... Ele não tem mais ele não está em busca. Isso aumentou também por causa de uma questão da pandemia. Ficou com muito medo de se expor ao transporte público, de voltar ao trabalho. Então, esse teve uma média, então, você acha que de 5 milhões e meio para 5 milhões e 700. Então, não foi um aumento tão... Foi um número grande, mas ainda não é uma coisa assim que realmente foi opcional da pessoa. Mas a questão das pessoas que estão com a sua sublocação de emprego, ou seja, subocupação, que são aquelas 35 milhões, também estão no mercado de trabalho buscando voltar às suas 44 ou 40 horas semanais. Então, eles estão concorrendo com os 14 milhões que estão fora do mercado de trabalho. Os 35 milhões estão no mercado de trabalho, mas estão concorrendo com aqueles que também estão fora do mercado. Mas é um cenário positivo, como eu falei anteriormente, mas ainda para que se haja a recuperação desses postos de trabalho, lógico que nós vamos ter uma recuperação normal, porque muitas das atividades que foram obrigadas a ficarem fechadas, porque, por exemplo, questões de ensino, as universidades são grandes empregos, elas têm uma capacidade muito grande de geração de empregos, mas se os campos estão fechados porque não tem aula presencial, então quando voltar a abertura das aulas presenciais, provavelmente essas pessoas que foram dispensadas retomarão os postos de trabalho. A questão também do shopping center, né, que estão com horários reduzidos ou com redução de fluxo de pessoas dentro. Quando normalizar, você vai ter também um incremento dessas pessoas voltando. A indústria também, quando ela começar a voltar ao ritmo natural, ela vai começar a recuperar aquelas frentes que foram desativadas para ativar a economia. Então, eu acredito que dos 14 milhões, nós vamos ter uma recuperação, nós devemos voltar naqueles números de 11, 12 milhões, como nós tínhamos anteriormente à pandemia. Pode ser que essa redução também da questão de pessoas que estejam com a subocupação também, elas acabam também reduzindo, mas eu acredito que o cenário mais positivo é a recuperação de 2022. Nós temos que pensar que 2% de crescimento o ano que vem, ela ainda não vai atingir a recuperação dos postos de trabalho desse grupo que estava já anteriormente à pandemia. Nós temos que pensar num crescimento mais forte, a 3, 3,5, 4, para poder recuperar essas pessoas que perderam, que estão fora do mercado de trabalho. E lembrando que quem está fora do mercado de trabalho, qualificação é tudo. É um momento de se qualificar, fazendo cursos, se especializando. Tem muitos cursos gratuitos. Eu acho que ficar fora sem a qualificação vai ser muito difícil voltar. Então, agora, todo incremento que você tiver,
será muito importante para essa retomada. Agora, Alessandro, outro fator aí que vem sendo muito discutido e preocupa um pouco essa história de crise energética, crise hídrica e até uma terceira onda da Covid-19. Você acha que isso pode aí retardar o crescimento da economia e nos atrapalhar aí por mais algum tempo? Eu tenho acompanhado essa questão da terceira onda, da variante, no mercado europeu, nesses países, eu estou acompanhando muito como está sendo a evolução lá. Então, existe muito ainda os efeitos das vacinas, né? Então, a vacina A, B e C, qual delas que realmente pega a variante. Eu acho que a questão da vacinação e a variante, elas vão existir como existiu as variantes da H1N1. Eu acho que a Covid ela vai acabar sendo mais um processo de vacinação anual e com as suas variantes. Então, eu acredito que ela possa ter um impacto, mas não tão grande como nós tivemos no ano passado e no começo desse ano. A questão da crise energética e da crise hídrica, ela realmente ataca diretamente o setor. Como nós estamos colocando, a indústria subiu 4,9%. Então, quer dizer, se ela tivesse um incremento de 10%, teria energia para fornecer para esse setor produtivo? A pergunta que tem que se fazer: qual é a capacidade de oferta de energia para o setor produtivo? Porque se a indústria crescer de uma forma tão pujante, isso vai significar que daqui a pouco ela não vai ter energia o governo não vai ter energia para fornecer. Então, isso acaba afetando diretamente a economia, porque daqui a pouco você vai ter ou uma energia muito cara, ou vai ter falta de energia. Aí você vai ter que exatamente fazer o quê? Escalonar o horário de trabalho. Ou seja, seria a mesma coisa que nós estamos fazendo com a época da pandemia, com o isolamento social. Então, se a partir do momento que você escalona para o uso de energia, significa que eu vou ter que parar minha linha de produção, porque eu não tenho energia, ou vou ter que comprar uma energia muito cara que eu vou acabar repassando em preço e eu vou ter uma inflação de custo. A questão da crise hídrica é até um paradoxo, porque em 2014, 2015, nós falávamos sobre isso. Alguns estados se prepararam, o estado de São Paulo, de uma certa forma, se preparou com a interligação dos reservatórios para evitar a sua queda, apesar de nós termos níveis mais baixos nos reservatórios do estado, mas perto do que nós passamos, vamos dizer assim, sabe a economia de guerra? Nós já passamos usando volume morto. Hoje você ter 40% de um reservatório, para nós é altíssimo. Então, fazer uma avaliação nesse sentido. Agora, para fornecimento de água, agora, para geração de energia, quando um reservatório chega a 10% da capacidade, a usina não tem condições de gerar turbina. E aí ela para de fazer a geração de energia e aí acaba usando as termoelétricas. As termoelétricas nossas, elas já estavam obsoletas, algumas foram colocadas em manutenção no período da pandemia, quando houve esse desaquecimento da economia, foram feitas manutenção, mas não são as energias, assim, as geradoras de energias que a gente pode dizer que são excelentes. Elas são de combustíveis fósseis, ou diesel, ou gás, então elas têm grandes emissões de CO2, então elas não têm uma capacidade de geração tão grande e o custo dela fica sendo atrelado ao preço do combustível. Então, e tanto o gás também, ele está prefixado com o preço justamente variável com o dólar e com o preço do barril fora. Então, significa o seguinte: se o dólar subir ou se o dólar cair e o preço do combustível subir, significa que vai impactar no preço do gás, que vai impactar diretamente na geração de energia. Então, essa questão da energia, ela é preocupante, sim. Uma, porque nós estamos num processo de aquecimento da economia. O que nós falamos em aquecimento da economia? É a indústria voltar a produzir seu maquinário, trabalhando em turno 1, 2, 3 turnos de forma integral, o comércio voltando a ter os seus horários integral, não mais com horários estabelecidos, trabalhando, lembrando que algumas cidades, os grandes metrópoles, têm as 24 horas, então significa que essa matriz de energias tem que estar sendo abastecidas, e se você tiver um escalonamento nisso, nós estamos voltando exatamente no período do isolamento social, só que com isolamento energético. E tem mais um problema que eu vejo, que é a questão das famílias. A energia elétrica está sendo repassada para as famílias, e as famílias de média e baixa renda,
comprometiam de 10% a 15% do seu orçamento com as despesas de água e luz, né, e gás. Hoje elas já estão comprometendo 30%, 50%. E aí já não conseguem mais. Elas vão fazer um parcelamento das contas, mas ela lembra que tem um parcelamento, mas tem a conta do mês subsequente, tem a bandeira vermelha, a tarifária 2, ela começa a entrar no escalonamento de endividamento e tem pessoas que estão começando a ficar sem luz e voltando na época de 1900 usando velas, né? Ou até usando, estamos vendo alguns incêndios em residências justamente pelo fato de usar a falta de energia elétrica ou até de substituir o gás de cozinha. E lembrando também que a pandemia trouxe o home office, né? Então, eu não vejo uma retomada dessas pessoas voltarem para as empresas. As empresas se adaptaram à questão do home office e tiveram uma efetividade muito grande. Então, as pessoas que foram trabalhar em home office, elas acabam usando impressora, conexão de internet, computador, então elas acabam usando aquela energia elétrica que era gerada na empresa, elas acabam gerando dentro de casa, então elas acabaram incorporando um custo dentro das suas tarifas, e também eu vejo isso como uma questão de custo, e isso pode impactar diretamente no crescimento econômico, sim, Lula. Agora, Alessandro, outra coisa que me chama a atenção é o consumo de bens duráveis, que teve uma queda de 2,5%, né? Muito maior do que a alta geral. Por que será que existe essa queda logo em tempos de pandemia? Será que as pessoas estão evitando comprar bens duráveis? Sim, eles estão pensando mais, porque muitas dessas pessoas já adquiriram no início da pandemia, quando perceberam que ficariam 1, 2, 3, 4, 5 meses em isolamento, ou até por causa de questões de faixa etária, eles já fizeram esse investimento lá atrás, no começo da pandemia, em março do ano passado. Hoje, essa questão de adquirir bens duráveis, ela se torna... Eu preciso ter uma segurança muito grande se eu preciso ou não. A pandemia trouxe uma mudança do perfil do consumidor. O consumidor hoje, ele pensa mais, ele está mais consciente no que ele quer. Então, ele acaba refletindo. E ele sabe o peso do dinheiro dele. Então, ele começou, como ele não tinha onde gastar, porque estava tudo fechado e não tinha o hábito de fazer compras pela internet, mesmo que tenha aumentado, mas é diferente de você ver o produto físico, existe a compra por impulso, as lojas de shopping, o marketing no supermercado. Então, eles fazem com que você olhe o produto, você queira, mesmo que você não tenha necessidade, nem que você... Quantas vezes nós compramos produtos, chegamos em casa e falei, para que eu comprei isso? Isso era um impulso de compra por impulso. E isso isso está dentro da economia para fazer gerar a economia. Quando você corta isso praticamente, quando você corta isso por causa de um isolamento social, então você faz com que o dinheiro sobe para mim, eu tenho que refletir aonde eu quero gastar. Aí, consequentemente, a taxa Selic cai, meu investimento de poupança já não se torna nem mais rentável. Então, eu estou perdendo até perto da inflação. Eu tenho que estudar mercados. Aí eu vou começar a estudar mercados de bolsa, fundo de investimento. Aí você começa a ver que o seu dinheiro, para você fazê-lo crescer, você precisa fazer um trabalho muito forte para ele poder render os seus filhotes, né? E com isso faz com que o consumidor comece a valorizar mais seu dinheiro para adquirir produtos duráveis. Então, realmente uma questão assim, ainda que eu acredito que mesmo com uma retomada, somente em questão de necessidade realmente de uma substituição de um equipamento. Eu acredito que a crise energética pode forçar um aumento da venda de bens duráveis por causa esses novos produtos já vêm com um novo modelo de consumo energético. Então, uma geladeira, por exemplo, ela usa um motor mais antigo, ela consome mais energia. Quando você substitui com um motor inverter que gasta muito menos, um ar-condicionado, outros bens que acabam ficando, própria aparelho de televisão, cada vez a tecnologia está com eficiência energética maior. Então, pode ser que ocorra alguma mudança nesse sentido, eu acredito, se a crise energética começar a apertar muito, e aí você tiver que fazer a redução de consumo doméstico. Mas eu acredito muito que isso é uma mudança de perfil do consumidor. O consumidor mudou, ele
para ele poder gastar o dinheiro dele, ele vai ter que ter uma necessidade, uma justificativa do que por que comprar. Agora, Alessandro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade aí de você trazer mais esclarecimentos sobre essa área aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Guga. É sempre um prazer estar com vocês e com os telespectadores da Alesp. Muito obrigado. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira e a cidade de Jaú, no interior paulista, recebeu mais uma reunião para debater a nova configuração administrativa aqui no estado de São Paulo. 12 cidades vão fazer parte da região do estado de Jaú. O projeto de lei complementar referente à nova regionalização será debatido aqui na Assembleia Legislativa. Vamos conferir a reportagem da Júlia Stanzioni. Jaú, que ganhou o nome de um peixe que era muito encontrado pelos índios da região, está a 320 quilômetros da capital e é a cidade mais antiga do centro-oeste paulista. É também a terra do 15 de Jaú, um dos clubes mais queridos do interior. Os amantes do futebol raiz conhecem bem o galo da comarca. Fora das quatro linhas, Jaú se tornou nos últimos anos um dos maiores polos calçadistas do país. São mais de 180 indústrias do setor que produzem, em média, 70 mil calçados por dia. E a maioria, 86% da produção, é de calçado para as mulheres, o que deu título à cidade de capital nacional do calçado feminino. É por isso que o governo do estado de São Paulo também coloca a indústria de calçado como mola propulsora dessa região, fortalecendo a economia local e consolidando o trabalho de muitas décadas por aqui. A audiência pública para a criação da região do estado de Jaú anunciou a ampliação da Estrada do Calçado e de outras vias para o escoamento da produção. Muito importante, como vocês perceberam aqui, as vantagens e os benefícios dessa microrregião e o que isso vai gerar de facilidade não só para Jaú, como para o conjunto de cidades que gravitam aqui em torno de Jaú. Isso vai facilitar o acesso a investimentos, a financiamentos, a programas de educação, de saúde, de segurança pública, de habitação popular e outros programas também institucionais, proteção à população mais vulnerável da região, programas de cultura, turismo e lazer. É extraordinário, o ganho disto é muito grande. Eu acredito no setor calçadista em São Paulo, vamos recuperar essa indústria, já começou a recuperação, nós vamos ter o melhor trimestre dos últimos 4 anos, agora em outubro, novembro e dezembro. Pensar o futuro também é outro objetivo da nova regionalização do estado, proposta pelo governo paulista. Dados do Sindicato das Indústrias de Calçados de Jaú indicam que mais de 80% dos fabricantes nunca exportaram seus produtos e que menos de 5% continuam vendendo para o Mercosul. A nova regionalização constrói o futuro e pensa o futuro da região de Jaú. Hoje nós estabelecemos aqui a região de estado de Jaú, que vai ter a partir disso, junto das 12 cidades que a compõem, 348 mil habitantes, um planejamento para saber que a gente pode, em 5, 10, 15, 20 anos, buscar empregos, competir em uma economia globalizada por tal caminho. O bom vento sopra para quem sabe onde quer chegar. E dentro disso a participação, a criação dos conselhos, aonde a sociedade civil, como a UNOeste, as prefeituras e o governo do estado de São Paulo vão discutir e deliberar os rumos da região. Após 40 anos, o estado de São Paulo se prepara para uma nova configuração regional. A proposta para a criação da região de estado de Jaú contará com 12 cidades e vai beneficiar 348 mil habitantes, com novos postos de trabalho e melhorias de infraestrutura. A interlocução dos deputados paulistas com os municípios tem sido essencial nesse processo de regionalização e principalmente para que as cidades compreendam seu papel colaborativo entre si no desenvolvimento da região. Nós estamos fazendo a regionalização, unificando municípios para que não haja fronteiras e as demandas públicas possam ser discutidas em região, com inteligência, aplicando bem os recursos públicos, otimizando a receita e fazendo com que o estado de São Paulo, com as suas micro-regiões, possa aproveitar ainda mais os recursos e pensar de forma coletiva.
Você acompanhou aí a repórter Júlia Stanzioni com informações da audiência pública de Jaú. E o reajuste de mais de 10% na conta de luz residencial começou a valer em São Paulo neste domingo, conforme anunciou a Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica no estado. A bandeira vermelha 2 já tem alta de 52% em todo o país. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na terça-feira, dia 29. O aumento médio para o consumidor paulista será de 9,44%, sendo 3,67% para alta tensão e 11,38% para baixa tensão e 11,40% para consumidores residenciais. Antes disso, a ANEEL já tinha anunciado aumento da bandeira tarifária vermelha patamar 2. A cobrança adicional aplicada na conta de luz, realizada quando aumenta o custo de produção de energia, a cobrança extra passou de 6,24 para 9,49 a cada 100 kW consumidos, alta no país de 52% na conta de luz. E o ministro das Minas e Energias, Bento Albuquerque, fez pronunciamento na televisão que afirmou que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu uso consciente e responsável de água e de energia por parte da população. E vamos falar agora sobre o mês de conscientização da doença amilodose. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as doenças raras afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2.000 pessoas, sendo que 75% delas ocorrem em crianças e jovens. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Márcia Cruz, ela é nefrologista clínica. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, Márcia. Vamos falar um pouquinho sobre a amilodose e é importante a gente esclarecer o mês de junho, né? O mês passado foi um mês dedicado à conscientização dessa doença. É importante a gente explicar para o nosso telespectador como funciona, é uma doença rara, né? Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Gostaria que você começasse explicando o que é a amiloidose. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. A amiloidose é uma doença que decorre do depósito de uma substância amiloide, uma proteína que é a transretina, que é produzida no fígado. Ela sofre uma mutação, sofre uma doença hereditária, e ela se torna instável na circulação e acaba se depositando em alguns tecidos, gerando depósitos de amiloide e a doença. Muitas vezes não é uma mutação, é apenas o processo do envelhecimento, que faz também com que essa proteína se torne instável e acabe por se depositar, criando depósitos de doença. Esse depósito ocorre principalmente nos nervos periféricos, causando uma neuropatia, uma doença que o neurologista pode ver. A pessoa perde a sensibilidade ao calor, à dor, ao tato, muitas vezes ela se fere, aquilo acaba, às vezes, em feridas muito sérias, infectadas. Essa ferida pode atingir o osso, causando osteomielite, causando amputações. Essa doença progride, no caso, a neuropatia, para perda de força, atrofia, e o paciente acaba capacitado de andar na cadeira de rodas. Afeta também o coração, que é um outro órgão importantemente afetado. Inicialmente, surgem as arritmias, a necessidade de colocação de marca-passo. Mais tarde, a função do coração fica comprometida e esse paciente, se não tratado, virá a óbito em alguns anos. Além de outros órgãos que são afetados, como o rim, os olhos, o nervoso central e etc. O tratamento aprovado até o momento pela Anvisa é contafamidis, que é uma droga que estabiliza essa proteína no sangue e evita que ela se deposite em tecidos. Está aprovado tanto para tratar a neuropatia quanto a cardiopatia, e ele é tão mais eficaz quanto mais precocemente for usado. A importância de se fazer o diagnóstico precoce.
Existem algumas outras drogas também, silenciadoras, no caso, que evitam a produção da fenginetina, não estabilizam, mas evitam a produção no fígado, que são o Patiran e o Texed, o Tercem, também aprovados pela Anvisa, mas que a gente não dispõe ainda pelo SUS. O Tafamidis já é dispensado pelo SUS. Essas outras drogas poderiam ser usadas também em pacientes com a doença mais evoluída. Em breve, assim, brevemente, é o que eu posso dizer. Agora, outro fator que é interessante, existe um grupo de risco para desenvolver essa doença? Como é que funciona? Uma doença hereditária, então, para cada nascimento, a possibilidade é de 50% de herdar a mutação, né? Independente de ser homem ou mulher, no caso da forma hereditária. E nós sabemos que para cada paciente que herda a mutação, estou falando aqui da mutação mais comum, a mutação que é originária de Portugal, a chance dele vir a desenvolver, uma vez tendo herdado a mutação, é de em torno de 80%, próximo aos 30, 40 anos de idade. Nós temos uma outra mutação que é de origem africana, que é da nossa afrodescendência. Ela causa mais uma doença cardíaca. Nós não sabemos exatamente a penetrância, quer dizer, com que probabilidade aquela pessoa desenvolverá a doença uma vez que tenha dado a mutação. Agora, doutora, é importante também, a senhora falou que é uma doença hereditária. Quais os principais sintomas? Então, se for a neuropatia, aqueles sintomas que eu descrevi, não é? A perda da sensibilidade, a perda do tato, mais tarde as atrofias, a fraqueza, a incapacidade de andar. Já no caso do coração, arritmias, falta de ar, muitas vezes edema, dificuldade de realizar as tarefas diárias. Por vezes, os pacientes apresentam alterações urinárias, perda de proteína na urina, mais tarde, comprometimento da função renal. Existe uma multiplicidade. E existem também os sintomas que a gente chama de desautonômicos, por alteração do sistema nervoso autonômico. Então, por exemplo, quando há trato gastrointestinal, diarreias, vômitos, emagrecimento importante, alterações do controle dos esfíncteres, a sensação de hipotensão postural, quer dizer, desfalecimento ao ficar em pé. É uma multiplicidade de sinais e sintomas, dependendo do órgão afetado. Agora, você falou que a doença é hereditária, né? Existe alguma forma de prevenção, de acompanhamento precoce? Como é que funciona? Vamos supor, né? A pessoa que já tem um parente, né, um pai, a mãe que desenvolveu a doença, como ela faz para tentar uma prevenção ou então um cuidado precoce? Tocou num ponto muito importante. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. Se alguém tem na família já detectada a doença, os descendentes diretos, até mesmo a segunda geração, deve fazer os testes genéticos após os 18 anos de idade, porque antes disso não é permitido, e passar a acompanhar em centros de referência. Eu tenho aqui um no Rio de Janeiro, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e outros colegas em outros estados, principalmente ligados a centros universitários. Então, ele deve acompanhar, pelo menos anualmente, com uma equipe multidisciplinar, que conte com neurologista, cardiologista, nefrologista, fazer uma bateria de exames para detectar o menor sinal da doença. E esse menor sinal deve se iniciar o tratamento. Legal, Márcia. E como, né, a pessoa ela procura? Você falou que tem centros no Rio de Janeiro, em outras grandes capitais, né? Como ela faz a procura? Qual que é o médico, né, que ela deve procurar no primeiro momento? Ela deve procurar um médico que conheça essa doença, né? Porque é uma doença rara e muitos colegas não conhecem.
Mas eu diria que tanto os neurologistas quanto os cardiologistas, de uma forma geral, têm procurado se informar muito sobre a doença, né? Existe uma educação médica continuada muito forte na área da neurologia e da cardiologia. Pelo menos esses dois colegas e outros também, mas eu cito aqui os meios onde essa doença é mais divulgada, no meio neurológico, no meio cardiológico. Esses dois médicos devem ser capazes de, se não tratar, pelo menos referenciar o paciente para o centro de referência ou trocar uma ideia com os colegas que estão mais acostumados para que se chegue ao diagnóstico e ao tratamento mais rápido possível. Legal. Eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, a gente podendo esclarecer sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada e boa tarde a todos. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações, é rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.